Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, usando a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, como seu guia, como o seu norte, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui a mais essa live. Hoje eu vou falar sobre as oportunidades de um casamento em crise. Existe oportunidade dentro de um casamento em crise? Claro que existe. Tá aí o pastor Yamazaki Oliveira entrou aí, beijão no coração, meu querido, tá lá em Brasília, né? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe aí, dá um beijão na glória, vocês são bênção de Deus. Muito bem, e a gente vai aqui falar sobre essas oportunidades de um casamento em crise. De vez em quando a gente encontra, sempre a gente encontra e conversa com alguns casais que estão em conflito. É conflito generalizado às vezes. Às vezes o conflito é menor, outras vezes não, mas sempre, seja grande ou seja pequeno o conflito, a gente encontra casais que não conseguem ver oportunidades, não conseguem ver aprendizado, não conseguem ver crescimento, não conseguem enxergar as oportunidades que Deus dá para eles, mesmo no meio da crise. Mesmo no meio do conflito, né? Mesmo naquela turbulência do casal, Deus está dando oportunidades. É preciso então olhar com os olhos de Deus para poder enxergar essas crises, ou aliás, essas oportunidades no meio da crise, certo? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro dizer assim, que é muito importante a gente olhar para as oportunidades durante as crises no casamento. É muito importante nós buscarmos essas oportunidades que estão sendo criadas. Por quê? Em primeiro lugar, quando a gente busca as oportunidades no meio de uma crise no casamento, a gente está mantendo a fé em Deus. A gente está acreditando, continuando crendo que Deus é provedor, que Deus está no controle. Isso não é só um chavão, não é só uma frase clichê de crente, que Deus está no controle. A gente experimenta o controle de Deus quando a gente começa a buscar oportunidades no meio da crise, no meio do conflito. E às vezes a gente parar um pouco de olhar só para a crise, só para o conflito, como se não houvesse oportunidades neles. É preciso então buscar essas oportunidades, porque você estará mantendo firme a sua fé em Deus. O apóstolo Tiago diz lá no capítulo 1, ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? A aprovação da vossa fé, ela vai redundar em maturidade, ele fala em integridade, em perfeição. Vocês vão crescer, diz Tiago. Então, manter a fé. A primeira importância você vai manter a fé firme em Deus, quando você olha para essas crises com olhar de oportunidades. Segunda coisa que é importante você, por que é importante você olhar para a crise como oportunidades, que você mantenha a alegria. Você não perde a alegria. E às vezes a gente cuida de casar, a gente tem que conversar, tá? Semanalmente nós conversamos. Ontem mesmo eu conversei com um casal muito triste, muito triste, especialmente a esposa, com uma tristeza alojada no coração, já quase
virando depressão ou já depressiva, né? Por causa das crises no casamento. E nós temos conversado, hoje mesmo nós iremos conversar com um casal assim, que está triste, que está por causa do conflito, por causa da crise. Por quê? Porque não tem olhado para a crise com os olhos da oportunidade. E aí o que acontece? Quando você só olha para a crise e só vê conflito, só vê briga, só vê discussão e não vê oportunidades nessa crise do seu casamento, você perde a alegria. A tristeza vem no coração, aí vem aquela angústia, vem aquela aflição, e você fica triste dia após dia, não consegue ver alegria no relacionamento, nem o mínimo sequer de alegria. Como uma esposa, certa vez, que disse pra gente assim, que estava casada há 8 ou 7 anos, se eu não me engano, e ela não teve nenhum momento de alegria, né? E aí nós começamos a fazer algumas perguntas para ela, porque a gente sabia que aquele tipo de afirmação é uma afirmação de um coração que não está vendo oportunidades na crise. E aí, quando você não olha para as crises do seu casamento com um olhar de oportunidade, você começa só a olhar tristezas. E por 7, 8 anos ela só olhou com esse tipo de olhar e só viu tristeza. E aí ela disse essa frase: não tive nenhum momento sequer de alegria. A gente começou a perguntar, por exemplo, do dia do casamento dela, se ela estava triste quando ela se casou, né? De subir, vestida de noiva, e todos os amigos, e todos os parentes, e a festa, ela estava triste então? Não, então teve um momento de alegria. Começamos a falar da lua de mel dela, se foi triste do começo ao fim. Perguntamos para ela, por exemplo, do nascimento do primeiro filho. Eles tinham 3 filhos. Se foi um momento triste. Então começamos a perguntar alguns momentos deles. E ela foi redescobrindo a alegria, que ela achava que era só tristeza. Não é? Fruto de um coração que está só vendo, não vê, aliás, oportunidades no meio da crise. Uma outra coisa, por que é importante você olhar para as oportunidades durante a crise do seu casamento, é que você aprende a absorver golpes, não é? Você aprende a resistir aos dias maus, às crises do casamento. Você aprende a absorver os golpes que vêm dos conflitos e das crises do seu casamento. Uma coisa que os lutadores aprendem é a resistir aos golpes. Tem até um vídeo do Sylvester Stallone dizendo para o filho dele assim, que luta não tem a ver com bater, luta tem a ver com resistir aos golpes. Porque ele diz assim, porque a vida vai te bater e bater muito. Então você precisa aprender a resistir aos golpes. E você sabe que uma das coisas que os lutadores aprendem é que para você absorver um golpe que vem direto no seu rosto, você precisa mover a testa na direção do soco para absorver o impacto. Por quê? Porque a testa é o local, é o osso mais duro da sua cabeça. Então, para você absorver o soco que vem na direção do rosto, ao invés de tentar desviar, e você não vai conseguir porque vem rápido demais, você empurra a testa ali, no meio do soco, para absorver aquele soco. Quando você busca oportunidades dentro da crise do seu casamento, é como que você estivesse movendo a testa na direção do soco e dizendo assim, bate aqui que eu sei resistir, bate nessa parte mais dura da minha cabeça aqui, porque eu vou resistir aos golpes. Sim, você aprende a resistir às crises, aos golpes do seu casamento. E às vezes a gente
encontra muitos casais e o que falta neles é resistência mesmo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, sobre essa questão da resistência aos golpes que vêm. Uma outra coisa que é importante, né, da importância de olhar para as oportunidades durante a crise do seu casamento, é que você adquire forças para continuar lutando, né? Esse ato de você encontrar oportunidades nas crises vai te fazer continuar lutando, perseverando, vai te dar força e sabedoria para você perseverar. Olha o que diz aqui o Senhor Deus, lá no profeta, através do profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 e 29, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você precisa de força no meio da crise do seu casamento. Sabe como você vai adquirir força? Você vai adquirir força, uma das coisas que Deus vai te dar é as oportunidades. Oportunidade para que você adquira forças no meio da crise. A força não vai cair como um balde, né? Às vezes cai, mas esse é um milagre que não é corriqueiro, vamos dizer assim. De vez em quando cai aquela força, aquela energia que você não sabe de onde veio, mas na maioria das vezes o Senhor vai te dar oportunidades. E aí você precisa abraçar e olhar e abraçar e se agarrar a essas oportunidades no meio da crise do seu casamento, para que você obtenha força para perseverar, para continuar lutando, sabendo que Deus vai te dar força. Ele faz forte ao cansado. Então, por isso é importante, por essas razões, é importante que você olhe para as crises do seu casamento com o olhar de enxergar oportunidades no meio da crise. Agora, não confunda essa importância de aproveitar as oportunidades da crise do seu casamento com algumas coisas que eu vou narrar aqui. Você não pode confundir, porque geralmente as pessoas confundem. O primeiro, não confunda esse olhar as oportunidades nas crises com autocomiseração, com vitimismo, com coitadismo. Não é para você se sentir a pior das criaturas, ou a mais indigna, a mais pobre. Ninguém sofre como eu sofro, ninguém passa por aquilo que eu passo. Deixa eu te contar uma coisa. Dentro de um casamento, tem gente passando por coisa pior. Eu te garanto isso. Por mais triste que seja aquilo que você tenha, tem gente passando por coisa pior. Então não se faça de vítima, não. E pior, e melhor, aliás, a pessoa está passando por coisa pior que a sua e ainda está lutando. E vai vencer. Quando persevera, vence. Tá? Eu não estou querendo minimizar a sua dor, não. Eu só estou querendo que você não se faça de vítima. Não fique se fazendo de coitadinho, de coitadinha. Não fique com essa autocomiseração, com esse coitadismo, não. Põe isso de lado. Isso não vem de Deus para a sua vida. Tem uma passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico, né? Ele está lá em Jerusalém, e aí ele vai na direção lá do tanque de Betesda, né? Lá em João capítulo 5 é narrada essa história.
E aí ele chega lá e encontra muita gente, tem uma multidão, a Bíblia diz que tem uma multidão de enfermo, coxo, cego, paralítico, tudo ali. Eles ficavam ali no pátio, na beira do tanque de Betesda, para duas coisas. Primeiro, pedir esmola. Todo mundo que passava, que ia para o templo, passava por ali e eles pediam esmola o tempo todo. E segundo, porque tinha uma lenda, uma crença de que um anjo descia, mexia as águas do tanque, e quem descesse primeiro e mergulhasse seria curado, né? E eles ficavam por ali, naquela superstição, né? Mas principalmente por causa das esmolas que eles recebiam, né? E tinha ali um homem que estava ali enfermo há 38 anos, junto com todos aqueles que estavam esmolando. Aí Jesus chega perto daquele homem e faz uma pergunta simples. Uma simples pergunta. Jesus diz assim: queres ser curado? Você quer receber a cura? Jesus pergunta. Aí o homem responde assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É interessante que Jesus não perguntou para ele se, você quer que eu te leve no tanque? Não, Jesus não perguntou isso para ele. Jesus fez uma pergunta simples: você quer ser curado? Mas ele começou a se fazer de vítima. Senhor, eu até que queria, mas não tem ninguém que me leve, eu sou um pobre coitado. Vem outro enfermo, né? Tão enfermo quanto eu, um outro ainda, olha como é que eu sou tão coitado, tão vítima, que até um outro enfermo, um doente vai na minha frente, de tão ruim que eu sou, de tão vítima. Ele estava se fazendo de vítima para Jesus. Na verdade, parece que ele queria mesmo era receber uma esmola. E aí Jesus olha para ele e diz assim: levanta, toma o teu leito e anda. Eu não perguntei se era para te levar no tanque, eu só queria te curar, é só isso que eu quero. Existem pessoas, casais, que a gente recebe às vezes, que se fazem de vítima o tempo todo, ou a mulher ou o esposo: eu sou uma pobre vítima, o meu esposo isso, o meu esposo aquilo, e fica nesse coitadismo. Isso não é ver oportunidades, definitivamente não é ver oportunidades dentro da crise do seu casamento. Ela fica se fazendo tanto de vítima, o cônjuge fica se fazendo tanto de vítima, que esquece, nem consegue olhar as oportunidades. Deus está dando um monte de oportunidades para amadurecimento, para crescimento dela, do esposo, né, da esposa, do casamento dele. Está dando tanta oportunidade e ele ou ela, né, está tão preocupado em se fazer de vítima que não vê. Está na cara dele, mas ele não vê. Ela não vê. Não se faça de vítima, não confunda. Também não pode confundir essa importância de aproveitar as oportunidades da crise com agredir o outro, tá? Você está tendo oportunidade, vai ver as crises com o olhar de oportunidade, mas não é oportunidade para agredir o outro. Não é oportunidade para você se sentir superior ao outro. Não é oportunidade para você dizer para o outro assim: eu sei ver oportunidades no meu casamento. Eu sou mais santo, eu sou mais santa. Não é para você agredir o outro, seja verbalmente, emocionalmente, psicologicamente. Não é para você agredir ninguém. É para você olhar as oportunidades que Deus vai dar no seu, ou tem dado no meio da crise. Também não é também para você articular um divórcio, uma separação. Eu vou ver meu casamento está em crise, né? Meu casamento está em crise, então eu preciso ver uma oportunidade para poder separar. Não é para separar. Não é oportunidade, é a oportunidade de resolver a crise, oportunidade de amadurecer, oportunidade de crescer espiritualmente, emocionalmente, né?
oportunidade de crescer no matrimônio, é oportunidade, mas não é oportunidade para articular divórcio, para articular separação, porque tem alguns cônjuges que acham que a crise é para isso. Bom, casamento em crise, conflito generalizado, não tem mais jeito, deixa eu encontrar uma oportunidade, um jeitinho de eu articular uma separação, de eu articular um divórcio. Olha, eu não sei você, eu e a Ângela, nós aconselhamos casais com a Bíblia, com a Escritura. Eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra de Jesus. E aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 19, no verso de número 6, ele diz assim: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Falando sobre casamento. Eu acredito em Jesus. Prefiro acreditar em Jesus Cristo do que qualquer em outra coisa. Então, se Deus uniu, Deus vai dar oportunidades de você olhar o seu casamento, mesmo em crise, com os olhos de Deus, vendo oportunidades de crescimento, vendo oportunidades de amadurecimento, vendo oportunidades de solucionar toda e qualquer crise que vier. Bom, agora, quais são os benefícios? Bom, eu já disse então, aliás, quais são as dificuldades de encontrar oportunidades nas crises do seu casamento? Porque existem dificuldades, não é? No meio da crise, no meio do conflito, você encontrar dificuldade, você encontrar oportunidades é muito difícil. É mais fácil quando está tudo bem, quando está tudo bacana, o casamento não tem nenhuma crise aparente, não tem nenhum tipo de conflito, está tudo certinho, tudo, né, funcionando harmonicamente. Aí é fácil nós encontrarmos oportunidades para amadurecimento, para crescimento, talvez seja mais fácil. Mas na hora da crise, na hora das brigas, na hora dos litígios, talvez seja um pouco mais difícil. Tem algumas dificuldades? Tem. Primeira dificuldade, você está no olho do furacão. É mais fácil, aliás, é mais difícil olhar para as crises como oportunidades se nós estamos no olho do furacão, ali no centro, né? No olho do furacão, até não tem vento, não tem, né, tempestade. O olho do furacão, alguns dizem que é um local seguro porque não tem ventania, mas o que está em volta, o que gira em volta é só ventania, só destruição, só briga, só discussão, só desrespeito. Então, quando você está no olho do furacão, a única coisa que você consegue ver são as brigas, são as discussões. É mais difícil você olhar as oportunidades. É como Pedro, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, diz que Jesus estava andando em cima das águas, né? E Pedro falou com Jesus assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo aí, andar junto com o Senhor nas águas, né? Aí Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro desceu, a Bíblia diz que ele desceu, e que ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí, diz lá no verso 30, Mateus capítulo 14, verso 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, começou a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Quando é que ele começou a ter medo? Quando ele começou a reparar na tempestade. Então, no olho do furacão, no meio da tempestade, é difícil a gente encontrar, a gente olhar, né, as oportunidades na crise do nosso casamento. É difícil também a outra dificuldade é a própria ira.
própria ira nossa, focando sempre no outro. É que é o culpado, é ela que é a culpada, essa crise está aqui é por causa dele, é por causa dela, quem está errado é ele, quem está errado é ela. A nossa raiva, o nosso rancor joga a culpa sempre no outro. E aí isso dificulta a gente ver oportunidades no meio das crises. Porque a nossa ira, via de regra, nunca aponta para nós. Ela sempre vai apontar para o outro, ela sempre vai buscar o externo. E ela não vem na nossa direção, não. É sempre para fora, sempre para fora. Aí a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dele, a culpa é dela, não é minha, né? A minha parcela de culpa é como uma vez uma esposa disse pra gente assim, falou assim: não, eu sei que eu erro, mas ele erra muito mais. É sempre essa coisa, eu erro, mas o meu erro assim é com uma condescendência muito grande com o meu próprio pecado, né? Mas com o outro não. Mas ele erra muito mais, ela erra muito mais. O problema é ele, o problema é ela. Quando a gente aponta sempre para o outro, a nossa ira está sempre focada no outro, a gente não vai conseguir encontrar oportunidades no meio da crise. Você não vai conseguir jamais. Por quê? Porque você vai estar ocupado em sempre jogar a ira para cima do outro. E uma outra dificuldade para você encontrar oportunidades no meio da crise do seu casamento é a falta de perseverança. E aqui a gente bate numa tecla que a gente tem conversado com muitos casais ultimamente. Essa falta de perseverança é algo que tem atingido muitos casais. Você sabe que novelas, filmes, com péssimos conselhos, né? De que as pessoas até que se dizem conselheiras e terapeutas ou alguma coisa assim, péssimos conselhos, tem feito os casais desistirem dos seus casamentos. Então, tome cuidado com quem você vai tomar conselho, tome cuidado com os conceitos que são passados pela mídia, por novela, seja filme, tome cuidado. Por quê? Isso tem gerado as pessoas não perseveram, falta de perseverança. As pessoas não têm perseverado com o seu casamento. E aí, quando não se tem falta de perseverança, aliás, quando se tem falta de perseverança, você não vê oportunidades nas crises. Por quê? Porque é mais fácil acabar com tudo. É mais fácil deixar tudo de lado. E a gente tem encontrado muito isso dentro dos casamentos. O casamento virou um artigo descartável em muitos casos. Olha só, aqui Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, tem uma passagem muito bacana que eu gosto de ler, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandone a sua fé, a sua confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu acho bacana essa expressão do autor aos Hebreus, quando ele diz assim: tendes necessidade de perseverança. Vocês têm necessidade de perseverar. Eu já falei isso, já tem alguns meses, estava conversando com um marido aqui, com um esposo, que queria se divorciar, queria se separar, e eu disse para ele: olha, o seu problema é que a sua necessidade não é de divórcio, a sua necessidade é de perseverança. Quando você não tem perseverança, quando falta a perseverança na sua vida, no seu casamento, você vai ter dificuldades de ver as oportunidades da crise do seu casamento. Então, se essas são as dificuldades, quais são os benefícios? Existem benefícios de procurar essas
essas oportunidades? Sim, existem alguns benefícios quando você procura as oportunidades no meio da crise. Primeiro benefício é que você começa a aprender a solucionar conflitos, tá? Vamos dizer assim, você fica craque em solucionar os conflitos do seu casamento. As crises já não vão te assustar tanto, por quê? Porque você já sabe como trazer a solução para cada uma delas. Os conflitos já não vão ser tão grandes, já não serão tão grandes assim. Por quê? Porque você já sabe, você aprendeu. Esse é o benefício. Quando você vê alguns casais, casais que têm mais tempo de casamento, né? Às vezes a gente fica admirado de ver como eles vivem harmonicamente. E você pensa assim, bom, esse casal, ele não tem crise, ele não tem problema, não tem discussão. Eles que são felizes. Não, eles têm crises, ele tem conflitos, tem sim, seja a idade que for de casado. O negócio é que o segredo é que eles aprenderam a solucionar as crises rapidamente e de uma maneira eficaz. Então, quando você começa a olhar as oportunidades no meio da crise do seu casamento, você vai começar a aprender a trazer solução, a solucionar. Como eu soluciono essas crises no meu casamento? O que eu tenho que fazer? Eu aprendi agora. Por quê? Porque eu comecei a olhar as crises com o olhar da oportunidade. A crise para mim é uma oportunidade para eu aprender a solucionar a crise. Aí então, um outro benefício, além de aprender a solucionar os conflitos, é que você não fica concentrado na crise. Ou seja, você não adoece. Quando você olha, para as crises do seu casamento com o olhar de ver oportunidades, você não fica concentrado na crise. Você está concentrado em ver as oportunidades. Você tira o seu olhar da crise, do conflito, não que ele não exista. Ele vai existir, ele está lá. O conflito do seu casamento está lá, batendo na sua porta todos os dias, mas você vai tirar o olhar de lá. Você vai colocar os seus olhos nas oportunidades que Deus está colocando para você e você não adoece. Porque quando você fica muito com o olhar na crise, o meu marido, minha esposa, meu casamento, você fica olhando para isso com o olhar de crise, com o olhar de conflito, com o olhar de amargura, de rancor, de ódio, de raiva, com o olhar de ansiedade. Quando você fica olhando isso, com esses olhares, você adoece. Acaba adoecendo, na alma e no corpo, você adoece. Mas quando você olha com o olhar de procurar oportunidades para crescer e para amadurecer no seu casamento, você passa a não ficar concentrado só na crise. Aí sim você vai ter um benefício, uma bênção no seu casamento. Você passa a não adoecer, você passa são. A sanidade não sai da sua cabeça. Você passa com saúde espiritual, emocional. Você está forte para resistir a essa crise, a esse conflito. Terceiro benefício de você olhar as crises do seu casamento e enxergar oportunidades é que você ganha força e sabedoria para as próximas crises. Nossa, mas vai falar de próxima crise? Eu estou passando por essa e ainda está falando de outra. Olha, a live aqui não é para te dar um conto de fadas. A live
para te colocar no mundo real e dizer para você, olha, você está passando por uma crise, você está passando por um conflito e esse não será o único. Provavelmente, queira Deus que você nunca mais tenha, mas olha, deixa eu dizer uma coisa, experiência de 20 anos cuidando de casais. Um casal não passa por uma crise ou por um conflito ou por uma discordância ou por uma discussão só. São várias discussões, são várias discordâncias, não é? São vários conflitos que o casal passa durante os seus anos de casado, são vários. Essa é a realidade. Por quê? Porque somos pecadores. Eu sou pecador, minha esposa é pecadora. Enquanto nós estivermos nessa vida, nessa terra, com esse corpo do pecado, não tem jeito. Nós vamos passar por problemas no nosso casamento. Quem é que não passa? Aí eu não posso chegar aqui, né, e dizer para você, olha, você precisa olhar, ver as oportunidades para sair dessa crise que você nunca mais vai ter. Não, isso é mentira. Você vai ter outra crise. O que vai acontecer é que quando você olha para o seu casamento com o olhar procurando oportunidades de Deus para solucionar a crise, essa atitude sua vai te fortalecer e te dar sabedoria para enfrentar a próxima que virá. Jesus disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ele não deixou claro, você vai ter aflição no mundo. E é isso aí, nós temos aflições no mundo. Você está passando por uma crise, vai passar por outra. Está passando por um conflito, vai passar por outro. Está discutindo agora, daqui a algum tempo vai discutir de novo. Agora, quando você olha para essa crise que você está passando, quando você olha para esse problema do seu casamento agora, com o olhar de ver, querendo ver as oportunidades de Deus, isso vai te fortalecer, isso vai te dar sabedoria para enfrentar as outras crises que virão pela frente. Então, o que fazer, né? Diante de tudo que eu estou falando para você, o que fazer então para encontrar as oportunidades nas crises do casamento? Primeira coisa, vou te dar 4 coisas que você deve fazer. Existem outras? Existem, mas aí a nossa live ia ficar extensa demais. Primeira coisa que você deve fazer, aproximar-se de Deus. Aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do Senhor através da Bíblia, através da oração, através do jejum. Não tem receita. Aliás, a receita para você se aproximar de Deus é a Escritura, a oração, o jejum, a comunhão dos santos, né, com pessoas santas. Essa é a receita, tá? Aproxime-se de Deus, pegue a sua Bíblia, leia e medite nela todos os dias. É ela que vai te dar a palavra no seu coração. Ore ao Senhor todos os dias, né? Dobre os seus joelhos, ore a Jesus, jejue, coloque momentos de jejum para você se aproximar de Deus. Faça isso. Olha o que diz o salmista. Eu gosto muito desse Salmo 142, no verso 3. Ele diz assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Tem uma versão que diz assim: quando eu já não sei mais o que fazer, o Senhor sabe o caminho por onde eu devo andar. Então, você está em crise, seu casamento, o seu espírito está esmurecido, você não sabe mais o que fazer. Deus sabe. Deus sabe o caminho que você deve seguir. Aproxime-se dele, através da palavra, da leitura da palavra, da oração. Medite nessa palavra todos os dias. Não é? Essa é a primeira coisa que você deve fazer. E é essencial.
Sem ela, as outras não funcionam. É preciso você se aproximar de Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum. Segunda coisa que você precisa fazer: busque ser santo. Lute para ser santo. O que é ser santo? Ser santo é ser como Jesus. É agir como Jesus agia, é falar como Jesus falava, é pensar como Jesus pensava. Isso é ser santo. Então busque ser santo. Aconteceu alguma coisa na sua casa, seu esposo falou alguma coisa com você, a sua esposa te desrespeitou, aconteceu alguma coisa, não está legal, está em crise, aí você para e pensa assim: o que Jesus faria? Não é? Tem aquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. O que Jesus ia dizer agora? O que Jesus pensaria disso? Quais são as ações que Jesus tomaria numa situação dessa? Isso é ser santo. É buscar a santidade. Buscar ser como Jesus. Quer ver oportunidades no meio da crise do seu casamento? Busque ser santo. Busque a santidade, agindo, pensando, falando como Jesus Cristo. Outra coisa importante que você deve fazer é procurar conselheiros bíblicos. Procurar homens e mulheres que realmente foram separados por Deus para te aconselhar. Agora, não é qualquer tipo de conselho. Nós temos recebido aqui muitos casais que receberam, conselhos de gente aí que Deus me livre. Conselho de parente, de mãe, de pai, de tio, de amigo, às vezes amigo de faculdade, né? Às vezes amigo do trabalho, que deu algum tipo de conselho, de qualquer jeito, sabe? De tipo enlatado, né? Abriu aquele enlatado ali, comeu. Nada, o conselho absolutamente nada a ver com aquilo que a Escritura diz. Procure gente que te aconselhe com a palavra, certo? É a Escritura. É somente a Escritura. Cuidado com conselheiros que têm diploma também, tá? Porque tem alguns conselheiros com diploma que só Jesus na causa. Outro dia atendi um homem, né? Outro dia não, já tem algum tempo que eu atendi um jovem senhor que estava com problema no casamento e ele entrou em depressão por causa disso, e ele me procurou e ele disse que havia procurado um psicólogo, e o psicólogo disse para ele assim: olha, a solução para o seu casamento é você procurar prostitutas. Procure uma prostituta e a sua vida sexual vai melhorar no seu casamento, e melhorando a vida sexual, isso vai melhorar o seu casamento. Falou: rapaz, então cuidado, não é porque tem um diploma ou não que a pessoa sabe aconselhar. Procure pessoas que possam te aconselhar com a palavra de Deus, com a Bíblia. Muito cuidado com os conselheiros que não são bíblicos. É a palavra de Deus, como ela mesma diz assim, como o apóstolo diz, ela é apta para corrigir, ela é apta para exortar, ela é apta para tornar o homem perfeito e apto para a boa obra, pronto para viver a vida. Então, procure conselheiros bíblicos. Quarta e última coisa que você deve fazer para encontrar oportunidades nas crises do seu casamento é vigie. Vigilância. Não é? Por isso que Jesus disse lá para os discípulos: orai e vigiai. Orar, vigiar. As duas coisas caminham juntas. Vigilância. Vigiar por quê? Vigiar é o quê? Vigiar é ficar atento. É o atalaia. Lembra? O autor, os profetas falam do atalaia. O atalaia era aquele soldado que ficava no muro da cidade antiga com uma corneta, uma trombeta na mão.
Quando ele olhava para fora assim e via o inimigo vindo lá longe, ele virava para dentro da cidade e tocava a trombeta, para todo mundo saber, ó, tem um inimigo vindo. Esse é o atalaia, está vigilante. Você precisa vigiar. Vigilância. Vigiar o quê? Primeiro, vigiar as oportunidades que Deus dá. No meio da crise do seu casamento, Deus está o tempo todo dando oportunidade para você. O tempo todo. Deus não para. Não para. Não pense que Deus está de braço cruzado olhando para as discussões, para as brigas de você. Não. Ele está o tempo todo dando oportunidades para o crescimento, para vocês resolverem o conflito o tempo inteiro. Então, fique atento às oportunidades que Deus dá. Mas também vigie as ciladas, as armadilhas do diabo, do inimigo. E lá o apóstolo Pedro diz assim, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, buscando, rugindo como um leão. Ele está esperando devorar alguém, ele quer devorar o seu casamento. Ele está armando armadilhas, fazendo armadilhas o tempo inteiro, armando ciladas, como diz o apóstolo Paulo, né? Vocês devem resistir às ciladas do diabo, está o tempo todo. Então fique atento, ele está o tempo todo fazendo ciladas. Olha, se você está com problema no seu casamento com a sua esposa, cuidado, pode ser que Satanás coloque uma moça muito delicada, muito boazinha, que você olhe e diga assim, essa aí não é igual a minha mulher, é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus. Se você está com problema financeiro, às vezes no seu casamento, pode ser que Deus apresente alguém assim com muito dinheiro para você, ou alguma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, aí vocês vão. Não, cuidado com essas ciladas do diabo no meio das crises do seu casamento, certo? Bom, eu lembro eu queria contar duas histórias para vocês. Primeiro, de um casal que estava com um problema muito sério de relacionamento, e eles estavam com problema financeiro na vida conjugal deles, e eles começaram a nos procurar, e nós aconselhamos eles, um problema financeiro muito grande, e aí a gente começou a falar deles olharem essas oportunidades. Olhem as oportunidades, a gente dizia sempre, Deus está o tempo todo criando oportunidades. E eles foram olhando. Até que eles viram uma oportunidade de um negócio que eles nunca haviam pensado. E eles estavam discutindo muito, havia muito conflito, muita discussão. Aí quando eles começaram a parar de se concentrar na crise financeira, que haviam causado, e começaram a tirar os olhos dessa crise, e começaram a colocar os olhos nas oportunidades que Deus estava levantando, eles viram esse negócio. E foi aí, nessa de olhar essas oportunidades que Deus levantou, que eles aos poucos conseguiram se reerguer, sanaram todas as dívidas e conseguiram se ver livre da crise que se instalou no casamento, nessa crise financeira. Tinha um outro casal que tinha um problema sério de relacionamento, e eles nos procuraram, estavam brigando muito, estavam discutindo demais, estava uma loucura a vida deles, mas era um casal que trabalhou demais, trabalhava muito, tanto ele quanto ela. E isso gerou uma turbulência dentro de casa, no relacionamento deles, do casal, e dos filhos também. E os dois trabalhando demais, esqueceram de um do outro, e começaram a discutir, e as brigas vieram. E esqueceram dos filhos, que começou também aquela briga, aquela coisa, aquele furacão dentro de casa. Aí nós começamos a falar com eles, vocês precisam tirar o olho dessa crise, vocês precisam tirar os olhos desses conflitos dentro de casa, e percebam
as oportunidades que Deus tem dado para vocês saírem disso, né? E eles começaram a ver algumas oportunidades, começaram a olhar, né? Dentro da crise, dentro da discussão, a discussão continuava, mas eles começaram a tirar os olhos dessa discussão e começaram a colocar os olhos naquilo que Deus estava enviando no meio desse caos. E aí eles começaram a ver que trabalhavam muito, que estavam exagerando no trabalho e que isso estava causando problemas na família. E aí eles começaram a diminuir o trabalho e começaram a proporcionar à família alguns passeios, alguns pequenos passeios, certo? Eles aproveitaram a oportunidade. O marido trabalhava viajando, ele viajava para alguns lugares para fazer negócios. Então a família aproveitava essas viagens do marido, né? A família passeava junto. O marido trabalhava, acabava o trabalho, eles iam passear naquela nova cidade. Eles viram uma oportunidade nisso. E aí aproveitaram essa oportunidade e a família ganhou harmonia de novo. É preciso olhar para as crises do casamento com esse olhar de oportunidade. Eu não sei se você já viu ou já leu aquele livro, O Cão dos Baskerville. O Cão dos Baskerville é um livro do Sherlock Holmes, né? Esse livro muito antigo, ele tem até um filme sobre esse livro. Se você quiser ver, é muito interessante. Mas nesse filme existe uma fazenda no interior de Londres, e lá é uma família muito rica que tem muitos bens, e lá diz que tem uma maldição de um cachorro, um cão que vive no meio, nos escombros lá da fazenda, e ele aterroriza os moradores da casa, né? Os senhores, os donos da terra. Ele havia matado né? Já havia matado, parece, 1 ou 2 donos, e tinha um terceiro dono que estava lá, que estava com medo de ser devorado também pelo cão, que vinha de noite uivando e aterrorizando, né? E Sherlock Holmes foi chamado então para resolver o caso do cão, o cão do demônio, como eles chamavam. E ele foi junto com o seu companheiro lá, o doutor, Sr. Watson, né? E eles foram para lá. Interessante no filme, eu não vou contar o filme, depois você vê, mas interessante no livro, no filme, que o Sherlock Holmes, no meio da crise, no meio daquele terror, né? Porque era um terror, o cão vinha à noite, começava a uivar e todo mundo ficava aterrorizado com aquilo. No meio daquele terror todo, daquele caos todo, o Sherlock Holmes começou a ver pistas, olhar oportunidades de solucionar o caso e descobrir quem é que realmente estava fazendo aquilo tudo. E ele começou a procurar pistas no meio daquele medo, daquele pavor que todos estavam. Ele e o seu companheiro, o doutor Watson, a quem ele ia ensinando. Eu falava, Watson, não é por aqui, essa pista na verdade está falando disso, e começou a buscar um e outro. É interessante, muito interessante o livro, muito interessante o vídeo. Quando eu estou falando de buscar oportunidades no meio das crises do casamento, estou falando disso. Procure essas pistas, você não vai ser o Sherlock Holmes, né? Porque o Sherlock Holmes aí é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para você. Talvez você seja o Dr. Watson, o auxiliar do Sherlock Holmes, a quem ele vai dizendo assim, olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Peça ao Espírito Santo de Deus. Seja um detetive junto com o Espírito Santo de Deus para descobrir, olha, o meu casamento, essa oportunidade aqui, está surgindo aqui, está surgindo no meio da crise. Deus vai dar a oportunidade, você vai descobrindo as pistas e vai chegar
finalmente ao resultado que você, que Deus e que todos que querem bem ao seu casamento desejam. Tenha certeza disso. Por que é importante fazer isso? Porque se você não buscar essas oportunidades nas crises do seu casamento, certamente você vai encontrar muitas dores no seu casamento. Muitas dores. E a gente tem encontrado casais assim adoecidos no seu casamento, porque ao invés de procurar as oportunidades no meio da crise, eles só veem a crise, eles só veem o conflito. E quando você só vê o conflito, o que vai sobrar? Amargura, raiva, muita raiva. O que sobra quando você só vê o conflito? Desrespeito, indiferença, não é? Desrespeito mútuo, tanto de marido com a esposa e da esposa com o marido. Indiferença, está em crise mesmo, o casamento está em conflito e não quer nem saber, e fica indiferente ao casamento. Distância, o casal fica distante um do outro. Por quê? Porque não olha procurando as oportunidades de Deus, olha sempre para o conflito, olha sempre para a crise, olha sempre para o defeito do outro. Aí a distância aumenta do marido para a esposa, não é? Essa indiferença vai aumentando. Também depressão, mágoa. Quantos casais nós temos atendido deprimidos, que arrastam uma mágoa um do outro gigante, muito grande. Alguns ficam meses sem se conversar, dentro da mesma casa, sem se relacionar. Alguns ficam anos sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual, sem ter nenhum tipo de intimidade, não é? E vai arrastando esse negócio. Por quê? Porque está sempre olhando para a crise, está sempre olhando para o conflito e acha que o casamento morreu aí. Não, não morreu. Procure, Deus está dando oportunidades. Deus é o maior interessado em resolver as crises do seu casamento. Ele sempre vai jorrar oportunidades. Quando você não procura essas oportunidades, o que é que sobra? Separação, divórcio, porque a coisa vai ficando tão estressante, não é? Tão repetitiva, que acaba divorciando, acaba se separando. E definitivamente não é isso que Deus quer do seu casamento. Por isso, se o seu casamento está em conflito, se o seu casamento está em crise, olhe as oportunidades que Deus está dando. Olhe as oportunidades. Deus está jorrando oportunidades dentro do seu casamento. Se aproxime dele através da palavra, através da oração. E você vai conseguir enxergar todas essas oportunidades que o Senhor está dando. Que Deus abençoe o seu casamento.